E se uma criança de 5 anos cantasse trechos de músicas que jamais ouviu, com uma voz rouca que não combina com sua garganta infantil, e começasse a chorar ao falar de uma dor no peito que não é física, mas emocional, uma angústia de quem sabe que o tempo está acabando? Henrique Oliveira treme quando vê fotos de hospitais. Suas mãos pequenas seguram o próprio pescoço e ele sussurra com pavor nos olhos. Não consigo respirar direito, mãe. Como antes. O que acontece quando uma criança carrega lembranças de uma morte que não viveu? E mais aterrorizante, e se essas lembranças pertencerem a alguém que o Brasil inteiro chorou? Era uma tarde nublada de outubro, quando a vida de Juliana Oliveira, fisioterapeuta de 34 anos, começou a desmoronar silenciosamente. Henrique brincava na sala de seu apartamento em Niterói, empilhando blocos de madeira enquanto cantarolava algo que ela não reconhecia. A melodia era melancólica, adulta demais para sair da boca de uma criança. Juliana sempre foi uma mãe atenta, equilibrando as longas horas na clínica de reabilitação com os cuidados ao filho. Henrique era uma criança tranquila, de olhos castanhos que pareciam carregar décadas de memórias, olhos que não combinavam com a inocência de seu rosto redondo. Naquela tarde, porém, algo mudou. Henrique parou de brincar. Ficou imóvel no tapete e virou-se para ela com uma expressão que fez o sangue de Juliana gelar nas veias. Mamãe, eu já morri uma vez, disse Henrique com naturalidade desconcertante, como se comentasse sobre o clima. Eu era o Cazuza. E doía muito, mãe. Doía não conseguir cantar mais. Juliana deixou cair a xícara de café que segurava. O barulho da porcelana se estilhando no chão ecoou pelo apartamento como um trovão silencioso. Como? De onde? Por quê? As perguntas ricocheteavam dentro de sua cabeça enquanto ela observava o filho, que agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Henrique, onde você ouviu esse nome? Perguntou ela, a voz tremendo. O menino a encarou como se ela não entendesse o óbvio. Não ouvi, mãe. Eu sei, eu era ele, e posso provar. Henrique levantou-se e caminhou até a estante, apontando para o toca-discos antigo que pertencera ao avô de Juliana. Minha mãe, a Lucinha, me deu um disco de presente. Ela chorava sempre. Eu queria proteger ela, mas estava fraco demais. Juliana sentiu o mundo girar. Lucinha Araújo, a mãe de Cazuza. Como Henrique, que nunca assistiu programas sobre música brasileira, que mal sabia ler, conhecia esse nome? Ela aproximou-se do filho, ajoelhou-se diante dele. O que mais você lembra? Lembro de não conseguir respirar. Henrique começou a chorar mais intensamente, suas mãos pequenas tocando o próprio peito. Meu corpo não obedecia mais. Eu olhava pela janela do hospital e queria gritar, mas a voz não saía. E tinha uma menina, a Bebel, que eu amava, mas não disse direito. Ele parou, olhando para as próprias mãos. Estas mãos são diferentes. Antes eram mais magras, com veias saltadas, e eu tinha medo, mãe. Muito medo de sumir. Naquele momento, Juliana compreendeu que a realidade que conhecia havia se despedaçado. E se Henrique estivesse certo? E se a alma que habitava aquele corpo pequeno realmente carregasse as memórias de um dos maiores poetas da música brasileira? Ela abraçou o filho enquanto ele soluçava e sentiu pela primeira vez na vida que algumas verdades são grandes demais para caberem dentro das explicações que nos ensinaram a aceitar. Nos dias que se seguiram àquela tarde perturbadora, o comportamento de Henrique tornou-se cada vez mais desconcertante. Juliana observava, entre o fascínio e o terror, como seu filho de 5 anos cantarolava melodias que nunca ouvira antes, sempre com aquela voz rouca, adulta, que não combinava com seu corpinho frágil. Era como se duas pessoas habitassem o mesmo corpo. Uma criança que brincava com carrinhos e um homem que carregava o peso de memórias que não lhe pertenciam. Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, Juliana ouviu Henrique no quarto.
Ele cantava baixinho, mas as palavras eram claras. Ideologia, eu quero uma para viver. Ela largou a torrada que segurava e correu até o quarto. Henrique estava sentado na cama, olhos fechados, balançando o corpo suavemente como se estivesse em um palco invisível. Quando ela entrou, ele abriu os olhos e sorriu com uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Essa música é linda, mãe. Eu lembro de quando gravei. Tinha uma sala grande, com espuma nas paredes, e o Ezequiel ficava do outro lado do vidro, pedindo para eu cantar de novo, até ficar perfeito. Juliana sentiu as pernas tremerem. Ezequiel Neves, o produtor musical? Como Henrique sabia desse nome? Ela puxou o celular do bolso e, com mãos trêmulas, digitou Ezequiel Neves Cazuza no Google. A confirmação apareceu em segundos. Ezequiel Neves, produtor responsável por alguns dos maiores sucessos do cantor. Henrique, de onde você tirou esse nome? Perguntou ela, sentando-se ao lado do filho. O menino a encarou com aqueles olhos antigos. Não tirei de lugar nenhum, minha mãe. Ezequiel era meu amigo. Ele me ajudava a fazer as músicas ficarem bonitas. Ele batia o pé quando ficava nervoso. Toque, toque, toque. E isso me irritava um pouquinho. Juliana não conseguiu mais segurar as lágrimas. Aquilo não era imaginação infantil. Era específico demais, detalhado demais, emocional demais. Naquela tarde, decidiu fazer um teste. Pegou o computador emprestado da vizinha e montou uma pasta com 50 fotos de músicos brasileiros dos anos 80. Mostrou uma por uma para Henrique sem dizer nada, apenas observando suas reações. O menino olhava cada foto com atenção, mas permanecia indiferente. Até que chegou a uma foto de Cazuza, magro, cabelos desgrenhados, olhos intensos olhando diretamente para a câmera. Henrique tocou a tela com reverência e suas mãos começaram a tremer. Este era eu, mas estava muito magro aqui e triste. Ele apontou para outra foto, Cazuza em 1989, visivelmente debilitado. Nessa época eu não saía mais de casa, tinha vergonha. As pessoas olhavam com medo, achavam que podiam pegar minha doença só de encostar em mim. Juliana precisou se levantar e ir até a janela. O ar parecia ter ficado mais pesado, como se a presença de algo impossível tivesse se materializado naquela sala pequena. Henrique continuou folheando as fotos. Quando chegou a uma imagem do Barão Vermelho, a antiga banda de Cazuza, ele apontou para os rostos. Estes eram meus amigos. O Frejat ficou com meu lugar depois. Ele cantava bem, mas diferente de mim. E então, em uma foto de Gal Costa ao lado de Cazuza, Henrique sorriu pela primeira vez desde que começara a falar sobre o assunto. A Gal, ela ria muito, me fazia feliz mesmo quando eu estava mal. Ela não tinha medo de mim. As semanas seguintes transformaram-se em uma montanha-russa emocional. Henrique passou a recusar assistir televisão quando apareciam hospitais nas cenas. Entrava em pânico, tapava os ouvidos, gritava: "Não quero voltar lá, não quero!" Certa noite acordou chorando, dizendo que sonhara com uma sala branca, com um aparelho que fazia bip-bip o tempo todo e que tinha agulhas nos braços que doíam tanto. Juliana o embalava enquanto ele soluçava, sussurrando detalhes de um sofrimento que deveria ser impossível para alguém tão pequeno conhecer. A situação chegou aos ouvidos da psicóloga da escola, onde Henrique estudava. Doutora Patrícia Mendonça, uma profissional experiente, pediu para conversar com Juliana. Durante a reunião, ela mencionou que Henrique havia desenhado algo incomum durante a aula de artes. Um microfone detalhado, com fios, apoiado em um pedestal, e ao fundo, um palco com luzes. Para uma criança de 5 anos, o desenho tinha uma precisão técnica perturbadora. Mais estranho ainda, Henrique havia escrito embaixo, com letras trêmulas mas legíveis, Cazuza. Senhora Oliveira, seu filho escreve o nome desse cantor sozinho, sem ninguém a ensinar. Quando perguntei como sabia escrever, ele disse que sempre soube.
Isso ultrapassa minha formação. A voz da psicóloga carregava uma mistura de fascínio e preocupação. Juliana saiu daquela reunião sabendo que precisava de ajuda, mas não sabia onde encontrá-la. Como explicar para um médico que seu filho acreditava ser a reencarnação de uma lenda da música brasileira? A família evangélica de Juliana não facilitou as coisas. Sua tia paterna, Dona Marilda, ao saber das confissões de Henrique, reagiu com horror. Isso é coisa do demônio, Juliana. Esse menino está possuído. Você precisa levá-lo na igreja agora. O pastor Rogério Almeida, da Igreja Assembleia de Deus, foi convocado para uma visita. Juliana recebia-o com apreensão, temendo uma sessão de exorcismo que traumatizaria Henrique ainda mais. Mas o pastor Rogério surpreendeu a todos. Ele conversou longamente com Henrique, fez perguntas, ouviu com atenção. Ao final, virou-se para Juliana e disse: Não sinto opressão espiritual nesta criança. Ele tem paz nos olhos. Seja lá o que esteja acontecendo, não é de natureza demoníaca. A declaração trouxe alívio, mas também intensificou o mistério. Se não era possessão, se não era imaginação, o que era? Os vizinhos começaram a notar algo estranho. Dona Célia, que morava no apartamento 302, encontrou Henrique no elevador certa manhã. O menino cantarolava baixinho e ela reconheceu imediatamente a melodia. Exagerado, um dos maiores sucessos de Cazuza. Mas não era apenas a música. Era a forma como ele cantava, a inflexão da voz, a interpretação emocional. Aquele menino canta igualzinho ao Cazuza. Me arrepiou toda. Ela comentou depois com Juliana, com uma mistura de admiração e inquietação. Juliana decidiu fazer mais testes. Criou uma playlist com 30 músicas de rock brasileiro dos anos 80. Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, RPM e, claro, Cazuza. Colocou para tocar aleatoriamente enquanto Henrique brincava. O menino ignorava completamente as músicas dos outros artistas, mas sempre que uma de Cazuza começava, ele parava o que estava fazendo e cantava junto. Não apenas cantava, interpretava. Em Pro Dia Nascer Feliz, ele chegou até a metade da música e parou abruptamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não consigo terminar. É muito triste. Eu lembro de quando cantei pela última vez. As perguntas de Juliana tornaram-se mais específicas. Henrique, onde você morava quando era Cazuza? No Leblon, mãe, perto da praia. Eu via o mar da varanda. Tinha uma varanda grande. Juliana pesquisou. Cazuza realmente morava no Leblon, em um apartamento com vista para a praia. Você tinha algum animal de estimação? Henrique pensou por um momento. Não, mas minha mãe tinha gatos. Eles ficavam no colo dela enquanto ela chorava. E você fumava? A pergunta saiu antes que Juliana pudesse se censurar. Henrique fez um gesto com os dedos, imitando alguém segurando um cigarro e depois tossiu. Fumava muito, fazia mal, mas eu não ligava. Achava que tinha tempo para parar depois. A resposta veio carregada de um arrependimento adulto, uma compreensão sobre consequências que uma criança de 5 anos não deveria ter. Cada revelação era um tijolo adicionado ao muro do impossível. Juliana passava as madrugadas acordada, pesquisando, tentando encontrar explicações racionais. Seria possível que Henrique tivesse sido exposto a algum documentário sem ela saber? Mas como explicar os detalhes íntimos, as memórias emocionais, o sofrimento genuíno ao reviver traumas que não viveu? Quanto mais investigava, mais claro ficava que algo transcendia qualquer explicação convencional. Foi então que uma colega de trabalho mencionou casualmente o nome de Doutora Márcia Helena Fonseca, uma psicóloga da UFRJ especializada em casos anômalos. Ela pesquisa coisas estranhas, sabe? Memórias de vidas passadas, essas coisas. Talvez ela possa te ajudar. Juliana anotou o nome com mãos trêmulas. Naquela noite, após colocar Henrique para dormir, discou o número encontrado no site da universidade. Do outro lado da linha, uma voz calma e profissional atendeu.
Doutora Márcia, meu nome é Juliana Oliveira. Eu. Eu preciso falar sobre meu filho. Ele tem 5 anos e diz ser a reencarnação de Cazuza. E tem detalhes, muitos detalhes que ele não deveria saber. Houve um silêncio breve. Depois. Preciso conhecer essa criança. Amanhã mesmo, se possível. Casos como este são raros, extremamente raros. Não podemos perder tempo. Juliana desligou o telefone e olhou para o quarto onde Henrique dormia. Através da porta entreaberta, podia ouvi-lo cantarolando baixinho em seu sono, uma melodia melancólica que parecia vir de outro tempo, de outra vida. E pela primeira vez desde que tudo começara, ela permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, as almas realmente voltassem, e que seu filho pequeno carregava dentro de si a memória de um dos maiores poetas que o Brasil já conhecera. A primeira sessão com doutora Márcia Helena Fonseca aconteceu em uma manhã fria de novembro, no consultório dela na UFRJ. A sala era neutra, sem estímulos visuais, apenas uma mesa pequena, 2 cadeiras e uma câmera de vídeo posicionada discretamente no canto. Henrique entrou segurando a mão da mãe, mas assim que viu a doutora, soltou-se e caminhou até ela com uma naturalidade que surpreendeu Juliana. Você trabalha com as pessoas que lembram coisas, não é? Disse Henrique, mais como constatação que pergunta. Doutora Márcia sorriu, ajustando os óculos. Trabalho sim. E você lembra de coisas, Henrique? O menino assentiu, sério. Lembro de quando eu cantava. Era muito famoso, todo mundo gostava de mim. Mas depois fiquei doente e as pessoas ficaram com medo. Durante 3 horas, doutora Márcia conduziu uma entrevista meticulosa. Henrique descreveu detalhes da vida de Cazuza com uma consistência perturbadora. Quando ela perguntou seu nome verdadeiro, ele hesitou. Era Agenor? Não, Agenor era outra pessoa. Eu só era Cazuza mesmo. A doutora anotou. O nome de registro de Cazuza era Agenor de Miranda Araújo Neto, mas ele usava apenas o apelido. A confusão de Henrique era natural, como alguém que nunca usara o nome oficial. Os testes formais começaram na semana seguinte. Doutora Márcia tocou instrumentais de músicas de Cazuza, sem letras. Henrique completava as palavras sem hesitar, e quando ela errou propositalmente um verso, ele a corrigiu imediatamente. Não é vida, é tempo. Tempo não para. A precisão era absoluta. O teste de reconhecimento facial trouxe os momentos mais emocionais. Entre 100 fotos de pessoas dos anos 80, Henrique identificou imediatamente Lucinha Araújo. Minha mãe. As lágrimas brotaram instantâneas. Quando viu Bebel Gilberto, baixou a cabeça, envergonhado. Eu amava ela. E ao reconhecer Ezequiel Neves, ele fazia minha música ficar bonita. Foi então que doutora Márcia propôs o teste definitivo. Contatar pessoas que conviveram com Cazuza. Perguntas que apenas elas saberiam responder. Juliana autorizou, mas com o coração acelerado. Ezequiel Neves, agora com 68 anos, aceitou participar. Ele chegou ao consultório em uma tarde de dezembro, cético, mas curioso. Esta criança afirma ter sido Cazuza. Gostaria de fazer algumas perguntas? Doutora Márcia conduziu o encontro com cuidado. Ezequiel olhou para Henrique, estudando aquele rosto pequeno, procurando sinais de farsa. Vou fazer perguntas que só Cazuza saberia responder. Qual era a minha mania no estúdio que te irritava? Henrique respondeu sem hesitar. Você batia o pé, toque, toque, toque. Ficava nervoso quando eu errava. Ezequiel ficou pálido. Ninguém sabe disso. Ninguém. Sua voz tremeu. O que você comeu na última sessão que fizemos juntos? Pizza, de mussarela. Você trouxe. Estava quente. Ezequiel confirmou. Sessão de Burguesia, 1989. Ele levara pizza para animar Cazuza. A pergunta final quebrou o produtor completamente. O que eu te disse quando você ficou doente? Henrique baixou a voz, como se compartilhasse um segredo sagrado. Que a música ia ficar para sempre, que eu não ia morrer nunca.
Ezequiel desmoronou em lágrimas, apoiando as mãos na mesa. Meu Deus! Cazuza, é você mesmo? Regina Casé, a atriz e amiga íntima de Cazuza, também concordou em participar. Cética inicialmente, ela mudou completamente, após Henrique imitar uma voz aguda específica. Você imitava gente, fazia vozes doidas. A madame, com o dedo assim. Ele reproduziu um gesto que apenas ela e Cazuza conheciam. Regina arrepiou. Isso foi entre nós. Ninguém mais sabe. Quando Henrique disse que pedira para ela não esquecê-lo e cuidar de Lucinha, Regina soluçou. Cazuza, meu amor. O caso chegou aos ouvidos de Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, especialista mundial em reencarnação infantil. Após revisar 47 pontos verificáveis, ele classificou o caso como Tipo A, alta probabilidade de autenticidade. Em videochamada, Dr. Tucker explicou: criança sem exposição prévia, detalhes privados não publicados, reconhecimento emocional coerente. Um dos 10 casos mais convincentes que já documentei. Doutora Márcia então fez a proposta que mudaria tudo. Precisamos de uma confirmação definitiva. Um encontro com Lucinhas Araújo. Juliana hesitou, imaginando a dor que aquilo poderia causar à mãe de Cazuza. Mas a doutora foi firme. E se isso curá-la? Lucinha Araújo, aos 89 anos, aceitou o encontro. No dia 5 de dezembro de 2023, no Instituto Cazuza, no Rio de Janeiro, ela aguardava sentada, mãos trêmulas sobre o colo. Quando Henrique entrou na sala e a viu, parou na porta. Seus olhos arregalaram. Mãe! A voz saiu embargada, carregada de um reconhecimento que atravessava o impossível. Lucinha estendeu os braços, lágrimas já escorrendo. Meu filho? Henrique caminhou devagar até ela e a abraçou. Você está velha, mãe, mas é você. A frase, brutal em sua honestidade infantil, fez Lucinha rir entre soluços. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Me conta algo que só nós sabíamos. Henrique fechou os olhos, acessando memórias impossíveis. Você cantava para mim dormir, Luar do Sertão. Você desafinava, mas eu fingia que gostava. Lucinha desmoronou. Aquela informação nunca fora publicada, jamais mencionada em entrevistas. Era um segredo entre mãe e filho, guardado por décadas. Você brigou com meu pai quando ele quis me internar de novo, continuou Henrique. E tinha uma caixa azul embaixo da sua cama? Você guardava minhas fotos de criança? Lucinha cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter o choro. Como ele sabia? Como uma criança de 5 anos conhecia detalhes da intimidade de seu lar? O momento que quebrou todas as barreiras veio a seguir. Henrique, com uma delicadeza que transcendia sua idade, disse: Você me deu banho no final. Eu tinha vergonha, mas você disse que mãe não sente nojo de filho. Lucinha soluçou alto. Ninguém estivera presente naqueles momentos finais, apenas ela e Cazuza. E você falou no meu ouvido, quando eu estava dormindo: Vai, meu filho, não sofre mais. Lucinha abraçou Henrique com força, como se quisesse fundir aquele corpo pequeno com a memória do filho que perdera há décadas. Você voltou, meu menino voltou. Henrique, ainda nos braços dela, sussurrou as palavras que Cazuza pensara nos últimos dias de vida. Eu tinha muito medo, mãe. Não de morrer, mas de sumir, de ser esquecido. Eu olhava pela janela e via as pessoas vivendo e sabia que logo ia acabar. Eu pensava em você chorando sozinha. Isso doía mais que o corpo. Então Henrique cantou. Um trecho de melodia que ninguém conhecia, uma música que Cazuza cantarolava em casa, mas nunca gravara. Codinome Beija-Flor. Lucinha reconheceu imediatamente. Ele cantava isso no chuveiro, ninguém mais sabe. A validação era completa, absoluta, impossível de negar. Por que você voltou, filho? Perguntou Lucinha, segurando as mãos pequenas de Henrique. O menino sorriu com uma sabedoria que não cabia em seu corpo. Porque tinha coisa que ficou presa. Palavra que não falei. Amor que não demonstrei. E porque você pediu, mãe.
Toda noite você pedia, eu ouvia, então voltei. 6 meses depois, a vida seguiu seu curso estranho e belo. Henrique continuou sendo uma criança normal de 6 anos, brincando, rindo, vivendo. As memórias de Cazuza gradualmente diminuíram, como acontece em casos documentados de reencarnação infantil. Ele mantém contato regular com Lucinha, que agora é vovó Lucinha, e encontrou paz após décadas de luto. Ganhei meu filho de volta, mesmo que em outro corpo, ela declarou. O caso foi catalogado oficialmente, publicado com pseudônimo para proteger Henrique. Dr. Tucker classificou como evidência mais robusta de continuidade de consciência já documentada. 47 detalhes verificáveis. 0 exposição prévia. Reconhecimento emocional autêntico por testemunhas que conviveram com Cazuza. Mas a pergunta permanece ecoando. Quantas outras crianças ao redor do mundo carregam memórias de vidas passadas? Quantas são silenciadas antes que alguém as ouça de verdade? Henrique provou algo que a ciência ainda luta para aceitar. A consciência sobrevive à morte do corpo. O amor traz as almas de volta, sempre. E se as crianças que dizem "já vivi antes" estiverem certas? E se a morte for apenas uma pausa entre capítulos da mesma história? O que você faria diferente hoje se soubesse que vai voltar? Como viveria se compreendesse que cada palavra não dita, cada abraço adiado, cada amor não demonstrado, pode se transformar em peso que a alma carrega para a próxima vida? Henrique voltou para terminar o que começou, para dizer o que calou, para provar que algumas almas são grandes demais para desaparecerem no silêncio. A pergunta que fica não é se ele realmente foi Cazuza. As evidências já responderam isso. A pergunta verdadeira é: quem você já foi? E quem você ainda precisa ser?